Olá pessoal, tudo bem? Neste momento a gente vai estar fazendo umas análises referentes ao contexto ético, bioético, moral, né? Voltado para as questões da saúde. Dentre os assuntos, a gente também vai trazer sobre as questões relacionadas aos nossos dilemas éticos, né, na saúde, nossa responsabilidade penal, nossa responsabilidade civil, de que forma a gente pode lidar com algumas questões voltadas para auditoria e litígios, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender inicialmente o que é ética. O que é ética, né? É um conjunto de princípios que orienta a conduta humana, sendo essencial para decisões que impactam diretamente vidas. Além das regras, né, a saúde vai muito além de normas, envolve profundo respeito à dignidade, autonomia e bem-estar integral do paciente. A ética é a bússola que guia profissionais em momentos críticos, promovendo confiança mútua e cuidado verdadeiramente humanizado. É interessante a gente pensar que quando a gente discute essas questões, a gente precisa entender que nós estamos cuidando de gente, estamos cuidando de um outro indivíduo, né? Que ele já tem suas crenças, ele já tem seus valores, ele já tem suas percepções de vida, ele já detém de um processo de formação ética, moral, né? Que já vem desde a sua família, né? Que é a nossa primeira sociedade a qual nós lidamos é a nossa família, para posteriormente, a partir do momento que nos tornamos profissionais, né? No caso de nós aqui, profissionais da área de saúde, a gente entende que a gente também precisa olhar, né, para esse indivíduo como um todo. Isso é muito importante para a gente e também para ele, né? Então, existem alguns princípios éticos que são fundamentais na saúde. Todo profissional de saúde, a partir do momento que cola grau, tem um juramento, e nesse juramento os princípios éticos estão bem destacados. Afinal de contas, a beneficência é o agir sempre para o bem do paciente, promovendo seu melhor interesse e qualidade de vida. Nós estamos aqui para proporcionar bem-estar, melhorar a condição de saúde das pessoas. E isso é fazer o bem. Não a maleficência, evitar causar danos, seguindo o preceito fundamental. Primeiro, não justificar. Então, assim, ninguém aqui está para causar dano nenhum. Ninguém aqui está para fazer mal nenhum. Muito pelo contrário. Autonomia. Respeitar as decisões informadas do paciente sobre o seu próprio corpo e tratamento. Quem está hoje inserido no contexto da saúde se depara com um perfil de paciente completamente diferente daquilo que a gente já atendia, né? Poucos os pacientes questionavam o que a gente fazia, eles não tinham direito à informação, a informação era muito restrita, também por isso não questionavam. Hoje, com todo o advento tecnológico, com toda a tecnologia e o acesso fácil à informação, tem gerado muitas dúvidas, muitos questionamentos. Os profissionais de saúde precisam estar preparados para essa conjuntura, né, de mudança de perfil. A justiça. Garantir o tratamento igualitário e distribuição equitativa dos recursos de saúde. Quem dera que todos os recursos de saúde pudessem ser distribuídos, né, de uma forma tão justa. E infelizmente não é isso que a gente percebe. E a confidencialidade, que é proteger rigorosamente, né, a privacidade e as informações pessoais do paciente. Isso é uma coisa muito importante porque tudo aquilo referente ao seu paciente restringe apenas a ele e a você. Tudo que acontece dentro de uma clínica, dentro de um consultório, à beira-leito, só diz respeito ao paciente e o profissional de enfermagem, de fisioterapia, biomédico, médico, qualquer que seja, né?
diante daquele cuidado. E a gente vê que nesse contexto nós temos dilemas éticos que são muito comuns, que geram muitos conflitos, né? Um deles é a questão de cuidado terminal, hoje que a gente chama, né, do paciente sem a possibilidade de cura. E lembrar que esse cuidado terminal, que hoje a gente fala do cuidado paliativo, quantos pacientes chegam para a gente recorrendo à ozonioterapia como se fosse a última, né, coisa que pudesse salvar a vida dele. E assim, a gente acaba assumindo uma responsabilidade muito séria, porque em se tratando, né, da ozonioterapia como um tratamento complementar, ela não pode assumir a responsabilidade sozinha de cura ou da melhora total dos problemas de uma pessoa que já vem lidando com doenças crônicas não transmissíveis e estão chegando a um grau de cronicidade muito sério que a gente não consegue reverter o quadro desse paciente. Então, assim, muitas vezes as decisões complexas sobre tratamentos invasivos em pacientes com prognóstico reservado, né? Autonomia vezes recomendação. Então, conflito entre as escolhas do paciente e orientações médicas baseadas em evidências. Quanto de nós prescrevemos um protocolo de ozonioterapia, determinamos aquele paciente o mínimo de sessões que ele precisa fazer para que ele tenha um resultado satisfatório, o paciente não cumpre a orientação, não tem o resultado esperado e aí vai dizer que o problema é o ozônio da gente. Recursos limitados. Distribuição justa de leitos, medicamentos, equipamentos em situação de escassez. Então, a gente vê que aqui, por exemplo, para a gente afirmar, né, da importância da questão da ozonioterapia, por exemplo, embora a gente utilize poucos recursos, a gente pode entender que ela pode ser uma ferramenta importante como recurso terapêutico, né, para muitas situações de saúde. Consentimento em urgência, obtenção de um consentimento informado quando o tempo é crítico para salvar vidas. Às vezes a gente precisa de condutas emergenciais, né, e a gente não poderia esperar, principalmente numa situação de urgência e emergência, esperar um consentimento, né, para a realização de determinadas condutas. Então a gente vê que hoje muito se discute sobre direitos humanos, muito se discute, né, sobre a questão da humanidade. Então, assim, e a gente tem, né, a Organização Nacional de Saúde, ela trabalha com princípios universais de saúde, que são fundamentais e precisam estar enraizados em todos os profissionais da área de saúde. A imparcialidade, que é um tratamento equitativo sem discriminação de qualquer natureza. A humanidade, o atendimento com compaixão e respeito à dignidade de cada pessoa. Essa questão é uma coisa muito interessante, porque imagina que a gente tem que dizer para o humano que ele seja humano. E a necessidade foi tamanha que foi implementada no Brasil uma política nacional de humanização, né? Então, se você respeitar o sujeito como ele é, muitos problemas podem ser solucionados e minimizados, no contexto da assistência direta, principalmente. Independência, autonomia para tomar decisões baseadas exclusivamente em critérios médicos. Aqui é importante que os pacientes eles tenham direito a total informação sobre a sua condição de saúde e, assim, entender que ele também tem responsabilidade da sua condição de saúde, da sua assistência e do que vai ser feito, porque a partir, por exemplo, que você prescreve um protocolo de ozonioterapia para esse paciente, ele não cumpre aquilo mínimo necessário, que você tenha garantia de que aquela quantidade de sessões é o suficiente para que ele tenha uma melhora da condição de saúde, ele não respeita, é uma situação bem delicada. Então, inspirados nos princípios, né, da Cruz Vermelha, esses fundamentos garantem atendimento ético no contexto, né, de saúde que a gente vive. Existem desafios, né, que são atuais e futuro, que é a revolução tecnológica. Então a gente observa que a tecnologia ela tem sido utilizada em muitas áreas, entre elas na área de saúde, com desfechos satisfatórios, mas outros nem tanto. Então os avanços com a inteligência artificial e a biotecnologia criam novos dilemas, né, éticos complexos. Uma formação contínua, então o profissional de saúde ele precisa compreender e entender que ele precisa estudar sempre, que ele precisa ter um engajamento coletivo, principalmente sustentável, numa postura ética.
atualização normativa, né? Necessidade urgente de atualização constante de códigos de ética profissional. Então, muitos códigos de éticas profissionais eles estão mudando exatamente por conta dessa tecnologia, por conta dessas novas condutas, e os profissionais precisam estar resguardados. Por quê? Porque eles seguem exatamente o que o seu código de ética profissional determina. A gente precisa estar constantemente buscando a construção dessa saúde humana, né, e ética, visto que a ética na saúde é um compromisso diário que transforma a vida e fortalece a confiança social entre os profissionais e pacientes. A gente precisa entender que a relação enfermeiro-paciente, médico-paciente, fisioterapeuta-paciente, biomédico-paciente, odontólogo-paciente, ou qualquer outro profissional da área de saúde, né, é uma relação humana, acima de tudo. Então, a gente precisa de um compromisso individual, porque cada profissional deve cultivar sua integridade e transparência a respeito de todas as suas ações. É importante que o profissional esteja sempre disposto a contribuir e colaborar para a melhor condição de saúde daqueles pacientes que estão sendo cuidados por vocês. Responsabilidade coletiva. Instituições devem criar ambientes que promovam práticas éticas e decisões conscientes. Colocar o paciente também como participante, né, do seu cuidado. E cada um tem a sua responsabilidade diante daquele sujeito. Um sistema sustentável, né, juntos podemos construir um sistema de saúde mais justo, humano, verdadeiramente sustentável. E existem direitos e deveres dos profissionais da área de saúde na legislação brasileira. Quais são? Então, a gente entende que saúde é um direito fundamental e de responsabilidade compartilhada, né? Então, ela foi instituída, né, e na Lei 8.080 de 1990, onde estabelece que a saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos e dever constitucional do Estado brasileiro. Nós temos, né, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema onde garante acesso universal e igualitário às ações de saúde com participação complementar do setor privado. Por isso que muitos setores públicos estão passando por um processo de terceirização de serviço e são as instituições privadas com seu complemento que estão assumindo, né, muitas unidades de saúde pública. A responsabilidade tripla. A saúde é a responsabilidade compartilhada entre o paciente, o sujeito, a sociedade e o profissional da área de saúde. E existem alguns direitos que são fundamentais para esses profissionais, que é o exercício profissional livre, né? Então, é o direito ao exercício livre da profissão, desde que respeitado a habilitação técnica e o registro regular dos conselhos. Então, é interessante a gente entender que se você não está em dia com o seu conselho, né, você está exercendo ilegalmente a sua profissão. Então, na enfermagem a gente tem o COREN, na medicina a gente tem o CRM, na farmácia a gente tem o CRF e assim sucessivamente. Então, uma outra coisa importante que são direitos profissionais são condições dignas de trabalho. Muitos de vocês que são os oniterapeutas podem estar atuando em concomitância com uma outra pessoa, ou então vocês podem abrir seus próprios consultórios, sua própria clínica. Independente de qualquer circunstância, você precisa garantir que esse ambiente de trabalho ele esteja em condições dignas de trabalhar, né? Infelizmente, quantas vezes a gente vê nos noticiários situações de trabalho assim extremamente difíceis, né, vulneráveis, onde assim a respeitabilidade em relação às diretrizes das unidades de saúde clínicas e consultórios não segue o que a Anvisa determina. Então, assim, a gente entende que também um ambiente satisfatório, laboral seguro, ele pode contribuir muito para a qualidade do serviço que está sendo prestado. Então, a gente precisa entender que a garantia do ambiente laboral seguro, jornada regulamentada e remuneração adequada às responsabilidades assumidas, uma jornada de trabalho controlado, o adicional de salubridade e equipamentos de proteção são direitos importantes de todos os profissionais da área de saúde. E existem deveres também éticos e legais de prática profissional, onde a gente precisa obrigatoriamente cumprir os códigos de ética profissionais. Imagine se cada profissional da saúde trabalhasse do jeito que queria, né? O mangue e a bagunça que é. E ficaria todo mundo assim vulnerável, né? Muitos processos.
O atendimento humanizado, né? Garantir uma assistência humanizada, preservando o sigilo profissional, respeitando a dignidade e os direitos do paciente. E educação continuada. Quem é profissional da área de saúde não para de estudar, né? Então, a gente mantém a atualização constante, o aprimoramento técnico-científico para oferecer o melhor cuidado possível. E aí, quais são os deveres, né, em relação ao paciente com a sociedade? A informação clara. Eles têm direito à informação sobre a sua situação de saúde. Então, informar de forma compreensiva. O paciente ele tem que salvo se o paciente for da área de saúde, se você usar termos técnicos, ele vai fazer, na verdade, com que ele compreenda o que você está falando, mas, na verdade, não é bem assim que acontece. Então, a gente tem que informar de forma compreensível e paciente sobre seu estado de saúde, tratamentos possíveis, riscos, isso é muito importante esclarecer sobre isso, respeitar a autonomia do paciente, garantir absoluto sigilo, confidencialidade a respeito das informações referentes ao seu estado de saúde, atendimento de qualidade, fornecer assistência adequada, no tempo certo, com qualidade técnica e continuidade conforme a Portaria 1820 de 2009. Existem alguns desafios atuais e a importância do cumprimento legal, que é as lições que a pandemia nos trouxe, né? Então, a pandemia do Covid-19 evidenciou a necessidade crítica de proteção legal e ética adequada aos profissionais de saúde, vista a vulnerabilidade diante dos riscos ocupacionais que os profissionais estão submetidos diariamente. Desafios persistentes, então, pressões de jornadas exaustivas, ambiente de trabalho inseguro, sobrecarga profissional, continuam sendo desafios bastante significativos. Fortalecimento legal, onde a gente identifica o cumprimento rigoroso da legislação, fortalece tanto a segurança do paciente quanto a proteção, né, desse profissional. Por isso que, além das diretrizes, né, institucionais, no que tange a comportamento profissional, conduta profissional, a gente também tem, né, os protocolos referentes aos cuidados que a gente vai estar prestando com esse paciente. Então, por exemplo, no caso da ozonoterapia, todas as vias de protocolos que são instituídas no seu espaço, né, terapêutico, eles precisam ter protocolos de atendimento. E aí, a gente entende que conhecer direitos e deveres é fundamental para a assistência de qualidade, como também a legislação brasileira oferece bases sólidas para proteger tanto os profissionais quanto pacientes, fortalecendo a saúde pública e gerando a confiança, né, na sociedade. Então, a gente precisa de um compromisso ético, a gente precisa de uma base legal sólida, a gente precisa de conhecimento, tá? E aí a gente tem os direitos e deveres dos pacientes também. E quais são esses direitos fundamentais dos pacientes, né? Um atendimento digno. Eles pagam por uma prestação de serviço. E essa prestação de serviço, ela precisa ser bem feita, né? Pautada nos códigos de éticas profissionais. Então, um atendimento digno, né? Todo paciente tem o direito a um atendimento respeitoso, atencioso, confortável, considerando seus valores culturais, espirituais e pessoais. Isso garante um atendimento humanizado, você respeitar a condição daquele sujeito, a pessoa. Ultimamente eu tenho dito muito, eu não tenho cuidado de pessoas com diabetes. Ou, na verdade, assim, eu estou cuidando, na verdade, de pessoas que têm diabetes. Não do diabetes, mas da pessoa que é cuidada com diabetes. Então, eu olho o sujeito, não a doença. Privacidade e confidencialidade, garantia da privacidade, confidencialidade em todas as etapas do atendimento, incluindo comunicação e registro médicos protegidos. Esses direitos formam a base de um sistema de saúde humano e ético. Então, a gente precisa, né, ter uma informação transparente para esse paciente,
orientar os protocolos, orientar as dosagens, orientar as vias, quantas sessões, mas a possibilidade de ter mais, exatamente para a gente ter uma resposta positiva satisfatória, o volume. Então, assim, os pacientes eles devem receber informações compreensíveis como diagnóstico, prognóstico, tratamento disponíveis, resultados esperados, incluindo todos os riscos e alternativas, né, terapêuticas. Embora a ozonoterapia seja considerada uma prática segura, a gente precisa entender que intercorrências acontecem. E a partir muitas vezes da experiência de um sujeito, né, o outro ele vai saber como ter uma conduta parecida ou igual na tentativa de ter um feedback também positivo. Participação ativa, então, o direito fundamental de participar ativamente do planejamento e das decisões sobre o seu próprio cuidado, sempre baseado em consentimento informado e esclarecido, exatamente para que você tenha uma segurança, né, em relação às orientações que foram dadas e o cuidado que está sendo prestado para esse paciente. O direito de escolha e recusa do tratamento. Então, assim, o ozônio ele reage de diferentes formas, de acordo com diferentes corpos, né? Então, muitas vezes, o resultado não foi aquilo que desejado e a colega, né, o paciente, porventura, tenha ficado extremamente chateado com o processo. Por isso que é incansável a gente sempre orientar as pessoas sobre tudo aquilo que vai ser feito com ele. Existem alguns direitos específicos, que é a pesquisa e experimento, então, ser informado sobre pesquisas e experimentos que possam afetar seu tratamento, mantendo sempre o direito fundamental de recusar participação. É aquela circunstância, né, onde a gente tem que estar sempre sinalizando, mostrando, falando, né, que se porventura alguma intercorrência acontecer, alguém tem que ser avisado. O manejo da dor. É interessante que hoje a dor ela tem ganhado uma magnitude assim muito grande, né? Muitos pacientes estão com suas vidas assim impactadas, principalmente quando esse paciente é portador, né, de uma dor crônica. Então, recentemente a gente teve uma alteração da lei, né, trabalhista ocupacional sobre a questão da fibromialgia. A gente cuida de pacientes com ozonoterapia com a fibromialgia e a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, diminuir bastante essa sensação álgica, mas também a gente precisa entender que quando a gente está cuidando de uma pessoa, a gente também precisa cuidar da mente dessa pessoa, das emoções dessa pessoa, né? O adoecimento ele tem um contexto emocional embutido e a fibromialgia tem uma relação muito próxima com isso. Então, não adianta a gente fazer a ozonoterapia e se a gente também não consegue, pelo menos direcionar para que ele tenha esse cuidado, né, mais integral e a gente consiga melhorar a condição de saúde dela. Então, a gente vê, né, que muitos são os tratamentos direcionados a esse manejo adequado em relação à questão da dor, mas ele pode, né, se negar ao uso de determinados procedimentos, né, condutas dos quais ele não se sente seguro, tá? Lembrando que coisas, né, condutas dessa natureza, o paciente ele assina, né, exatamente para que o serviço, os profissionais dos serviços, eles sejam isentados de qualquer outra circunstância desfavorável, exatamente porque foi uma decisão do paciente. Os deveres essenciais dos pacientes é a informação verdadeira, então a gente precisa ser verdadeiro com os pacientes, tá? Dizer a verdade com ele. Só que assim, claro que existem algumas situações onde a gente precisa ter mais cuidado na hora de dizer essa verdade, né? Então, fornecer informações verdadeiras completas sobre o histórico médico, sinais e sintomas, condições de saúde para garantir um atendimento eficaz e seguro, um respeito mútuo, né? A gente é um sujeito cuidando de outro sujeito. Muitas vezes com crenças diferentes, valores diferentes,
mas com o propósito de proporcionar saúde e bem-estar para ele, né? Então, respeitar os profissionais de saúde, os demais pacientes, né, e as normas estabelecidas pela instituição, provendo o quê? Um ambiente harmonioso, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas, né, precisam estar orientadas. E aí, assim, deveres na participação do tratamento. Então, seguir as orientações médicas, seguir as orientações do enfermeiro, seguir as orientações do nutricionista, seguir as orientações do fisioterapeuta, né? Então, assim, do biomédico. Então, isso é um conflito que a gente vive, né? Que você direciona aos pacientes. No caso da zonoterapia mesmo, você prescreve para ele um quantitativo X, né, de sessões, porque você, diante desse contexto, você garante que aquela condição vai estar melhor e ele não segue, depois ele bota a culpa toda no ozônio da gente, né? Então, isso é uma coisa que precisa estar muito claro para ele. Colaborar com o plano de cuidados estabelecidos, comunicar mudanças do seu estado de saúde, cumprir compromissos, né, agendados. Então, assim, às vezes, quando a gente fala, né, o cancelamento deve ser feito com antecedência, exatamente para não prejudicar, né, os pacientes subsequentes, mas também dizer para ele que isso tempo é dinheiro, né? Então, a gente faz uma agenda, programa essa agenda de acordo com aquele quantitativo de pacientes, e aí a gente pede para o paciente confirmar, o paciente confirma e acaba não indo. Isso acaba trazendo um transtorno para a gente. E aí a gente vê que a gente precisa manter uma importância, né, do equilíbrio entre direitos e deveres. Então, os direitos garantem dignidade, segurança, qualidade no atendimento médico, da enfermagem, da saúde de uma maneira geral, protegendo a autonomia e o bem-estar desse paciente. E o dever, assegurar a efetividade do tratamento e o bom funcionamento do sistema de saúde para todos os usuários. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, né, entre direitos e deveres, a gente consegue manter uma relação terapêutica muito eficaz e mais humanizada. É interessante entender também que o conhecimento empodera. Então, conhecer e exercer seus direitos fortalece o paciente como cidadão ativo do sistema de saúde. Ele tem responsabilidade sobre a vida dele, ele tem responsabilidade sobre o tratamento dele, ele tem responsabilidade sobre a condição de saúde dele, tá? Então, a responsabilidade, de fato, ela transforma, né? Então, a gente busca cumprir deveres, né, para um atendimento mais humanizado, eficiente e, de uma certa forma, sustentável. Então, juntos, pacientes profissionais, eles vão construir um sistema de saúde mais justo, respeitoso e eficaz para toda a sociedade. Dentro desse universo, a gente pontua também a responsabilidade civil dos profissionais da saúde. Todo mundo tem uma responsabilidade civil. Nós somos civis, tá? E aí o que acontece? O que a gente diz que é responsabilidade civil na área de saúde? Obrigação legal, né? Dever de reparar danos causados aos pacientes por ação ou omissão durante o atendimento médico, odontológico, do enfermeiro, do fisioterapeuta ou de qualquer outro profissional da área de saúde. Os tipos de danos. A gente pode causar dano físico, a gente pode causar dano psicológico, a gente pode causar dano estético, e vários danos que foi causado exatamente por uma falha na prestação do seu serviço. É por isso que a gente precisa ter a certeza do que a gente vai estar executando, a gente precisa ter a certeza do conhecimento que a gente tenha, é preciso que a gente tenha segurança do que a gente vai fazer com as pessoas, tá? Então, essa relação jurídica estabelece vínculo legal entre profissional, paciente e instituição, criando direitos e deveres específicos. E aí a gente observa, né, que a gente tem um Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, onde tem a gente base da responsabilidade civil, aplicação geral em todas as profissões, presunção de culpa em casos específicos e o Código de Direito de Defesa do Consumidor. Nós somos prestadores de serviço, né?
Então, a Lei 8.078 de 1990 rege relações de consumo e serviços privados de saúde, oferecendo maior proteção ao paciente, né? Inversão de ônus de prova, responsabilidade solidária e direitos básicos do consumidor. Então, os códigos de ética médica e os conselhos profissionais complementam a legislação, estabelecendo os padrões técnicos e comportamentais específicos de cada especialidade. E aí a gente tem uma responsabilidade subjetiva e objetiva, onde o que a gente entende como subjetiva? Como regra geral, negligência, omissão do cuidado. Exige comprovação da culpa do profissional, através da negligência, né, que é a omissão do cuidado, da imprudência, que é uma ação precipitada, e da imperícia, que é a falta de conhecimento técnico. Nunca façam nada que vocês não tenham segurança de fazer. Mesmo que a ozonoterapia seja uma prática simples. Tem uma pessoa que chegou dizendo que viu no protocolo, que viu no lugar o sujeito fazendo um ozônio de uma forma não fácil, tá? Então, o que acontece? A gente precisa, por exemplo, que quando a gente está lidando com uma responsabilidade objetiva, a gente tem exceções, né? Por exemplo, independente da culpa, basta provar dano e nexo causal, aplicado em cirurgias estéticas eletivas, alguns procedimentos odontológicos e defeitos de alguns equipamentos médicos. Então, a gente vê que existem alguns critérios para a configuração da nossa responsabilidade civil. Ato lícito ou falha, conduta inadequada do profissional que viola deveres técnicos e éticos restabelecidos, erro de diagnóstico por falta de exames, um exemplo, omissão do atendimento de emergência, falha técnica no procedimento. Se você tem dúvida sobre determinado procedimento, se você tem dúvida sobre determinada via, se você tem dúvida sobre concentração sobre o volume, não faça na ozonoterapia. Omissão de atendimento, né, de emergência, falha técnica em procedimentos. Então, isso é uma coisa muito importante. O dano comprovado, né? Prejuízo efetivo sofrido pelo paciente mensurável e documento. Danos físicos, lesões e sequelas, danos morais, sofrimento e constrangimento e danos materiais, custos adicionais. E o nexo causal relata direta e comprovada entre a conduta profissional e o dano sofrido pelo paciente. Aí eles têm uma necessidade de fazer uma análise da perícia técnica, uma avaliação cronológica dos fatos e uma exclusão de outras causas. Então, por exemplo, alguns exemplos relevantes que eu trago aqui é que observou-se o que dentro desse novo cenário? Um aumento das ações judiciais contra os profissionais de saúde nos últimos 15 anos. Então, a gente está vivendo um boom da judicialização. Então, assim, todo o povo vai para a justiça, todo o povo questiona a justiça. Então, assim, a gente precisa estar seguro do que a gente faz. 70% de casos que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, maior remuneração, o valor recorre pago em caso de erro médico no Brasil em 2023. A aplicação de CDC na saúde privada resulta na inversão de ônus da prova, favorecendo a paciente e exigindo maior rigor documental dos profissionais. A documentação detalhada e contratos claros tornam-se ferramentas essenciais para a promoção legal para médicos, dentistas e outros profissionais. Então, a gente tem prevenção e seguro da responsabilidade civil, onde a gente tem o seguro profissional, cobertura essencial que protege contra perdas financeiras decorrentes das reclamações de danos ou terceiro durante o exercício profissional. Gestão de risco, implementação de protocolos clínicos rigorosos do sistema de qualidade significam as chances de litígios e educação continuada, né? Atualização técnica constante e formação da ética profissional formam os pilares fundamentais da prevenção.
Então, a gente tem uma responsabilidade ética com segurança, onde a gente precisa entender nossa responsabilidade civil, visto que ela protege os direitos dos pacientes e fortalece a confiança no sistema de saúde brasileiro. A gente tem o conhecimento e a prevenção, conhecer a legislação e agir com diligência técnica são as melhores formas de evitar danos e litígios desnecessários. Então, todo profissional de saúde precisa ter consciência do seu código de ética de médica, enfermagem, fisioterapia, qual é o código da sua profissão. E, paralelo a isso, a gente também precisa ter conhecimento, né, e prevenção, onde a gente conhece a legislação e o agir com diligência técnica são as melhores formas de evitar danos e litígios desnecessários. Qualidade de segurança, então, profissionais bem preparados juridicamente garantem qualidade e segurança, respeito integral aos direitos dos pacientes. A responsabilidade civil não é um obstáculo, mas um instrumento de excelência profissional que eleva o padrão de cuidado de saúde no Brasil. E aí a gente tem a responsabilidade penal dos profissionais da área de saúde. Então, a responsabilidade penal é considerada como a obrigação de responder criminalmente por atos ilícitos cometidos no exercício da profissão médica. Base legal, Código Penal Brasileiro e legislações específicas que regulamentam a atuação dos profissionais de saúde. O fundamento é dolo e negligência como principais critérios para evitar, né, danos que faça com que a gente responda do ponto de vista penal. Então, assim, o tipo de condutas que geram, né, qualquer erro de procedimento, qualquer erro que a gente possa cometer na hora que a gente está cuidando de pessoas. Aí aqui, ó, erro em procedimentos cirúrgicos, omissão de socorro a paciente, falsificação de documentos médicos, administração incorreta de medicamentos e casos graves que podem configurar homicídio culposo ou lesão corporal por erro do profissional de saúde. Então, a gente tem a responsabilidade penal do médico, né? Código Penal regulamenta aborto ilegal, homicídio por negligência e violação do segredo profissional. Evolução histórica. Superação da dificuldade histórica na responsabilização devido à confiança social da profissão médica. Cenário atual. Crescente conscientização da atuação mais rigorosa do Ministério Público nos casos de erro médico, porque cresceram bastante. Então, aqui é só um exemplo, né? Por exemplo, da enfermagem, onde a gente tem as suas subdivisões de suas áreas e aí você, na condição de médico, vai definir qual área que você vai defender, né? Então, por exemplo, enfermagem geral, né? Todos os enfermeiros respondem por erros da terapêutica medicamentosa, assumindo o risco real da administração de cuidados. Enfermagem obstétrica, responsabilidade específica, assistência ao parto, conhecimento legal, fundamentos, né, que vão delinear adequadamente direitos e deveres profissionais da área de saúde. A gente entende que, do ponto de vista estatístico, o que a gente tem observado ao longo dos anos? Um crescimento dos processos, tá? Então, um aumento significativo de processos civis e penais contra os profissionais da área de saúde, incluindo cirurgiões, dentistas e enfermeiros. Código de Defesa do Consumidor, tá lá. Inversão do ônus da prova favorece pacientes em litígios médicos. E judicialização de saúde, crescente impacto na prática profissional cotidiana e decisões clínicas. Então, quais são os elementos que para a configuração de uma responsabilidade penal? Conduta profissional, comportamento culposo, doloso do profissional. Nexo causal, relação direta entre o paciente e o sujeito que causou o dano. Excludente, né? Excludentes. Consentimento informado, estado de necessidade, erro justificado. E dano ao paciente físico, né? Moral e à saúde do paciente. Existe
alguns dilemas, né, importantes que a gente precisa discutir, por exemplo, consentimento e equipe. Papel fundamental do consentimento formado é a equipe, no caso o paciente, a responsabilidade da equipe multidisciplinar, erro versus negligência, né? Onde existe uma distinção crucial entre o erro médico evitável e a negligência médica. E um equilíbrio necessário, né? Exatamente para que a gente mantenha uma segurança jurídica e profissional de saúde. Como é que a gente se protege, né, legalmente? Estudando todos os dias, documentação rigorosa, capacitação técnica, atuação preventiva são condutas que a gente já desenvolve, que a gente pode estar mais desenvolvendo para o alcance dos nossos outros objetivos. Então, na responsabilidade penal, o instrumento de segurança ética, ele, aliado à profissão, então a responsabilidade penal é inimiga da medicina. Fortalecimento da confiança, fortalecimento a respeito de normas que fortalecem a relação de confiança entre paciente e profissional. Saúde mais segura. Profissionais conscientes de suas responsabilidades começam a fazer procedimentos voltados para assistência à saúde mais segura e justa para toda a população. E como é que a gente vai lidar com litígios e auditoria na área de saúde? Existe uma complexidade regulatória, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, normas da ANS, diretrizes do SUS e regulamentação de planos privados criam um ambiente cada vez mais complexo para as instituições de saúde. Os litígios crescentes, erros médicos, cobranças devidas, conflitos trabalhistas e questões de responsabilidade civil geram demandas judiciais constantes e uma auditoria preventiva, que é uma ferramenta importante para a gente evitar não conformidades, né, e ver a qualidade dos serviços que estão sendo prestados para os pacientes. Existe o tipo de auditoria interna, que é avaliação contínua dos processos operacionais, financeiros assistenciais, garantindo conformidade aos protocolos internos, identificando a oportunidade da melhora. A externa, conduzida por operadores de saúde e órgãos reguladores, seguradoras e entidades certificadoras para verificar a aderência a normas e contratos estabelecidos. E auditoria de conformidade, foco específico em normas legais, relatórios, protocolos dos pacientes, assegurando que todos estejam, relocados e trabalhando adequadamente. Então, assim, o papel do auditor no processo de litígio e apelação é análise técnica especializada, então investigação detalhada por motivos negativos do pagamento, revisão minuciosa de prontuários e documentação clínica, avaliação de procedimentos e protocolos utilizados e o suporte, elaboração de argumentos técnicos consistentes, preparação de recursos e apelações fundamentais e assessoria da construção de defesas robustas. A gente observa que isso pode gerar conflito, então é importante que nesse momento a gente possa estabelecer uma mediação estratégica, tá? Que aí a gente pode fazer uma resolução extrajudicial, negociação focada, técnicas especializadas que buscam resultados sustentáveis, mantendo a reputação e a viabilidade financeira de todas as partes envolvidas. Cases de sucesso. Então, exemplos práticos demonstram que a negociação eficaz resolve conflitos com operadoras, reduzindo os custos e resolução. Os aspectos jurídicos essenciais para o profissional de saúde são marco regulatório, Código de Defesa do Consumidor, a legislação, né, dos dados do prontuário LGBT, normas da ANS e legislação específica desse setor cria um ambiente jurídico que profissionais devem dominar. Responsabilidade civil e penal em caso de erro médico, fraudes e negligência requer conhecimento profundo e implicações legais. Uma documentação defensiva, preparação adequada
de prontuários, relatórios e evidências fundamentais para uma defesa eficaz e bem-sucedida. E a auditoria baseada em evidência, ela traz que a gente tem que ter protocolos o tempo todo atualizados, né? Redução de risco, onde a gente vê que diminui substancialmente a chance de litígios, penalidade e questionamentos regulatórios. Avaliação facilitada, onde a gente observa protocolos reconhecidos e bem documentados aumentam a taxa de aprovação dos procedimentos junto às operadoras e órgãos reguladores. A gente vê que a tecnologia e inovação na auditoria e gestão de litígios, ela pode ser uma ferramenta importante. Então, análise automatizada de grandes volumes de dados médicos, detecção de consistência, identificação dos padrões suspeitos, os sistemas integrados, monitoramento contínuo em tempo real, prevenção proativa de fraudes e otimização dos processos de auditoria e compliance. E os resultados comprovados, né? São cases que comprovam a redução significativa dos seus problemas que antigamente já foram relatados. Então, assim, a gente entende que a gente precisa preparar sua organização para auditorias e litígios, fazendo capacidade contínua, política de compliance, auditoria preventiva e, para finalizar, a gente precisa entender que a gente pode transformar auditorias e litígios em oportunidades. Encara as auditorias como ferramentas de melhoria contínua, segurança, não apenas como obrigações, né, regulatórias. Então, as auditorias elas são catalisadoras para o aprimoramento dos processos de segurança do paciente e excelência, né, de operação e gestão estratégica, onde a gente busca um investimento e gestão proativa, e isso faz minimizar os riscos, fortalece a confiança das partes, né, interessadas e vai consolidar uma reputação institucional e futuro da saúde, né, onde a gente prevê uma capacitação contínua e adoção de melhores práticas, preparando nossos entes queridos, as pessoas que estão sendo cuidadas para nós, a encarar os desafios emergentes de cada setor. E eu encerro aqui minha apresentação e vocês tenham um ótimo estudo.